No vídeo de hoje veremos estratégias de prova. E aí pessoal, meu nome é Adriano de Oliveira Albuquerque Júnior, eu sou estudante de Engenharia Mecânica na URGS e criador deste canal, onde eu ensino dicas e métodos de estudo para que tu consiga a tua aprovação. Se você já acompanha o canal, já pode ter visto vídeos como esse, quantos acertos eu preciso para passar no vestibular da URGS, ou esse o que mais cai na prova de matemática. Mas o objetivo de hoje não é falar da preparação ao longo do ano, e sim os dias da prova. O que fazer para performar melhor? É isso que a gente vai ver através de algumas dicas para que tu consiga ter um desempenho melhor e, por fim, a tua tão sonhada aprovação. Vamos lá então? Eu trouxe aqui então este mapa mental onde nós veremos 6 dicas e estratégias de prova e depois, ao final delas, veremos a parte de conteúdo, como conduzir os conteúdos dentro da prova da URGS e, por fim, a parte emocional, como devemos nos portar nos dias das provas, certo? Então, dica número 1, inicie pela redação. E aí a gente está falando do segundo dia de prova. Por que iniciar pela redação, certo? Porque quando a gente inicia a prova pela redação, a nossa cabeça está fresca, nós não temos nenhum outro assunto ou problema para resolver, certo? Então o objetivo é que tu vá para a redação e não resolva toda ela, tu não vai escrever, tu vai iniciar por ela, dedicando assim 3 a 5 minutos de leitura para os textos de apoio e como tu vai estruturar a tua redação. E aí a gente vai falar de repertório, argumentos, tese e a conclusão. Isso é importante que tu faça no início para que ao longo da prova o teu cérebro vai desenvolver no subconsciente aqueles assuntos, tu vai buscar mais informações ao longo da prova também e depois quando tu for para a redação aquilo já vai estar consolidado, tu já vai saber mais ou menos por onde ir, certo? Então o objetivo é iniciar, não fazer a redação inicialmente, mas sim iniciar pela redação, certo? Então segundo dia de prova, lembre, vai direto para a redação, já dá uma lida, já te prepara, que isso vai te ajudar a performar muito melhor. Passando então para a segunda dica, mais fáceis primeiro, e aqui a gente está falando para todas as provas. O importante aqui é que tu entenda a ordem das provas. Então, se tu estudou ao longo do ano, tu vai saber que em matemática, para ti as questões mais fáceis vão iniciar lá no final da prova e depois as mais difíceis vão estar no início. Então, tu precisa entender, é onde tu tem mais facilidade. Essa palavra fácil, ela é relativa, né? Mas é onde tu tem mais facilidade, certo? Ah, em porcentagem? É em geometria? Ou lá em português, tu vai pegar a gramática primeiro, tu vai pegar a interpretação primeiro, essa é a análise que tu tem que fazer, iniciar, claro, pelas questões mais fáceis. Viu que é difícil? A gente vai pular, certo? Dica número 3, alternando entre provas. Isso aqui é importante para que tu não canse o teu cérebro. E lembra, a gente já falou em outros vídeos da técnica Pomodoro, a gente já falou que a técnica Pomodoro ela dedica 25 minutos de estudo ativo, 5 minutos de descanso, mas eu também te lembrei que ao longo da prova a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode relaxar tanto assim, 5 minutos são bastante, certo? Ao longo da prova. Então, alterne entre provas para que teu cérebro não canse tão rapidamente, certo? Isso vai fazer com que tu performe melhor, certo? Então, mas faça isso primeiro, alterne entre provas. Dica número 4, cuidado com a insistência. E essa dica ela se relaciona também com a dica número 2. Por quê? Feitas as questões fáceis, as questões médias, quando a gente vai para questões difíceis, tu tem que tomar cuidado para não dedicar muito tempo àquelas questões. E a gente já falou isso em outros vídeos. Vai ter questões difíceis que a gente vai conseguir resolver, vai ter questões difíceis que serão médio difíceis, a gente vai ter que chutar lá no final, e vai ter questões difíceis que a gente não vai conseguir fazer. Precisa entender isso e te atentar para o tempo. Se eu dediquei um tempo a mais do que eu deveria aqui, vou ter que pular, certo? Dica número 5, e para mim essa ela é bem importante para o final da prova, tá? Final de todas as provas. Gestão de questões. O que é a gestão de questões? É uma marcação em cada questão. Tu precisa saber, depois de ter transcorrido todas as provas, tá? Quais questões tu já fez, quais questões tu não fez, quais questões tu está em dúvida entre duas. Então isso é importante que tu marque. Se tu resolver uma questão, aquela ali tá certa, tá garantido, beleza? Dá um checkzinho ali e passa para a próxima.
Foi na outra, estou com dúvida, coloca uma interrogação. Fiquei entre duas, depois eu decido. Coloca uma interrogação, porque lá no final da prova tu vai poder voltar e quais que faltam aqui para mim. Eu lembro exatamente do meu dia de prova, eu escrevia na mesa, assim mesmo, ó, matemática falta 26, 29, 33. História falta essa e essa. Eu escrevi ali e aí, vamos lá. Aí agora é hora de ver aquelas questões difíceis e ir eliminando elas pouco a pouco, certo? Então, é importante tu fazer essa gestão das questões. Dica número 6, cuide do seu corpo. E aqui vai um ponto importante. Se tu te preparou com simulados ao longo do ano e tu não precisa ir, por exemplo, ao banheiro, show de bola, vai ter mais tempo ali. Se tu te preparou e tu precisa ir também, não tem problema nenhum. Eu também fiz isso durante as minhas provas. Eu precisei sair, eu utilizava isso para pensar, para descansar um pouco a cabeça e tá super legal. Só te programa para isso. Fazer uma, acho que no máximo 2 vezes, tá? Porque senão aí vai ficar saindo, vai ficar perdendo muito tempo também para as questões, tá? E primeiro com relação a isso, segundo com relação à alimentação. Tu pode levar algo para te alimentar. Então, uma barrinha de cereal, algo que vai te dar energia. Se for levar um chocolate, leva um meio amargo, não leva um ao leite, para não tirar um pouco de energia. Tua aguinha te hidrata bem, te alimenta neste padrão e é isso que tu tem que focar. Então, não vai ser legal tu fazer a prova cansado. Se tu precisar sair, sai, te estica, respira um pouco e depois volta, certo? Então, essas foram as 6 dicas e agora a gente vai para conteúdo de fato e a parte emocional. Lembrando que agora quando a gente entrar em conteúdo, quando eu terminar provavelmente muita gente vai sair porque acha que emocional não importa, mas eu vou dizer, emocional, se emocional, esquece a aprovação, sempre digo, 90% da prova é conteúdo, 10% emocional, só que sem os 10% esquece a tua aprovação, tá? Então vamos para o conteúdo, mas fica ligado aí no final para a parte emocional depois. Então, em conteúdo a gente vai falar do primeiro e do segundo dia. O que a gente tem aqui no primeiro dia? História, geografia, literatura, português e matemática. Isso é bem diferente de quando eu fiz o vestibular, que eram 2 finais de semana, né? Mas beleza, tem bastante conteúdo, a gente tem que se puxar, são coisas distintas, mas eu trouxe algumas estratégias. Lembrando que a gente falou lá na dica número 4, pelo que eu lembro, não, número 3, alternando entre provas. Aqui eu vou te dar algumas dicas com relação a isso, né? Como é que a gente vai conduzir? Eu sou bom em exatas, Adriano, ou não, eu sou boa em humanas. Onde é que qual prova eu faço primeiro? Qual que eu deixo por último? O que eu intercalo? Esse é o meu objetivo, é te explicar aqui agora, tá? Então, vamos começar por humanas primeiro, tá? Como a gente falou também lá na dica 2, pelo que eu lembre, mais fáceis primeiro, exato. Eu coloquei aqui para humanas, a gente precisa começar por aquilo que a gente tem mais facilidade. E se tu é de humanas, provavelmente tu vai ter mais facilidade em história e geografia ou em português e literatura do que matemática, né? Então, foi justamente isso que eu coloquei aqui. Eu acho que o ideal seria tu começar por história e geografia, intercala com matemática e depois vai para português e literatura, ou português e literatura intercala com matemática, história e geografia. Cuidado para não deixar matemática por último, se é algo que tu não gosta, para tu não ir muito mal nessa prova, tá? Porque geralmente a gente deixa por último, dedica muito tempo às outras e depois sobra bem pouco para algo que tu não gosta, que tu tem dificuldade e tu vai muito mal, tá? Então toma esse cuidado. Português ali são os textos, literatura são os livros, é algo mais tranquilo. História é linha cronológica e geografia tu precisa saber conteúdo a conteúdo, tá? Então, minha dica para humanas é essa, português e literatura ou inicia com história e geografia e sempre intercalando com matemática, tá? Para quem é bom em exatas, é claro, vamos começar por matemática, né? Então a gente vai lá, faz a matemática voando, dá o máximo ali na matemática, o pessoal que tem facilidade consegue ganhar tempo, tá? Então ganha tempo nisso e aí depois vai para história, vai para português. História tu vai levar mais tempo, provavelmente tu tem facilidade em matemática, talvez não tenha muita facilidade em história, geografia ou português e literatura, né? Mas tu vai precisar desse tempo um pouco maior, tá? Então, bom em exatas, vamos por matemática, bom em humanos, começamos por português e literatura ou história e geografia, tá? Primeiro dia é isso. Segundo dia, o que a gente tem? Física, química, biologia, língua estrangeira, né? E redação. Vamos começar agora por quem é bom em exatas, tá?
Minha dica é, lembrando que a gente falou lá na dica número 1, inicie pela redação, tá? Então tu vem pela redação, percorre as outras e depois volta para ela. Então eu até posso acrescentar um tópico aqui no final, ó, redação no final de novo, tá? Vou acrescentar nos dois aqui, redação. Então, primeira estratégia, redação. Percorre física, química, faz um pouco ali de língua estrangeira, inglês, espanhol, alemão, francês, não sei o que você vai fazer, mas língua estrangeira, biologia, depois redação, tá? Ou redação, língua estrangeira primeiro, vamos dar aquela lida, e depois física, química e biologia, já engata as três juntos, né? Que faz sentido, tá? A gente conduzir essas três juntos, depois voltamos para a redação, tá? Então, essa seria a dica aí para quem é bom em exatas, né? Por fim, quem é bom em humanas, tá? A gente, vamos de novo, redação, aí depois ali, ó, vou acrescentar aqui também redação e redação, para que tu não esqueça de iniciar pela redação e finalizar por ela, tá? Redação, biologia, língua estrangeira, tá? E depois física e química, ou biologia, física, química, língua estrangeira e depois redação, tá? Então essas são as dicas para que tu consiga intercalar as provas e conduzir bem e ter uma alta performance, certo? Saímos de conteúdo então e agora a gente vai para a parte emocional, que como eu disse, muita gente falha e no fim das contas pode ter estudado muito, mas chegou na hora da prova e falhou nesse ponto, não conseguiu a sua aprovação, certo? Então se tu não quer correr esse risco, fica ligado aí e vamos ver quais são as dicas. Primeiro de tudo, mentalidade de aprovação, certo? E aqui tu precisa entender, tu não precisa ser o melhor estudante, tu não precisa ser o melhor em matemática, o melhor em português, o melhor em geografia, não. Tu precisa conduzir muito bem a prova da UFRGS. E eu te digo, mesmo que tu não vá muito bem em alguma prova, não te desespera, a tua aprovação ainda é possível, certo? Então, a mentalidade de aprovação é estar pronto, tranquilo, consciente para realizar a tua prova e saber que tu vai dar o teu máximo e o resultado vai ser fruto daquilo. Então lembre, mentalidade de aprovação, mente de campeão, esse é o objetivo, tá? Hiperfoco, esqueça absolutamente tudo ao seu redor, absolutamente tudo. Você vai chegar no dia da prova, vai ter gente rindo, vai ter gente conversando, vai ter gente fazendo piada. E o objetivo aqui é tu estar concentrado. Muita gente confunde concentração com tensão. O objetivo não é tu estar tenso, nervoso, não. O objetivo é estar concentrado. Tu está ali para realizar uma tarefa, que é conduzir as tuas provas, realizar os teus acertos e conseguir a tua aprovação. Não para outra coisa. Então, esquece conversa, vai para um canto, tá lá no Campus do Vale, que é muito bacana, vai para um cantinho, faz tuas revisões, não fica de conversa, certo? Foca nisso, hiperfoco. É a tua prova, é a tua aprovação, é o teu futuro, certo? Por fim, queime o barco. Fizemos o primeiro dia de prova, vamos para o segundo. Vou me questionar em relação ao que eu fiz, se eu fui bem, se eu fui mal, se naquela questão daquela outra matéria eu podia ter feito. Esquece. Queima o que ficou para trás, aquilo não importa mais, o que importa é o que tu vai fazer daqui para frente, certo? Então, espero que com essas 3 dicas tu consiga te preparar muito bem mentalmente para a prova. Essas foram as estratégias de prova. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e curte, compartilha com algum amigo que também está se preparando. E eu te desejo uma boa prova, boa sorte, porque também é importante. E nos vemos na próxima. Grande abraço!